hoje nós vamos apresentar a história da Serra Verde Express com o Adonai, que é o CEO daqui, Adonai Arruda Filho. Estamos no vagão Imperial. Seja bem-vindo, Adonai. E queria que você falasse um pouco. É vagão mesmo que se fala? Falei errado. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui fazendo parte desse programa que é super bacana. Então, no mundo ferroviário, a nomenclatura vagão é para carga. Então, se usa que é um vagão de carga ou um carro de passageiros. Então, se for tratar no mundo ferroviário, seria o carro imperial. Mas no dia a dia eu mesmo adoto como vagão, que é justamente a forma mais fácil de apresentar e que o público em geral vai entender facilmente, né, corretamente. E qual que é a ideia aqui? Então vamos falar vagão. Qual que é a ideia, né, do vagão imperial? A gente parece que está aqui nos anos 30. É uma decoração bem diferente, rústica. Então, esse vagão, né, ele foi lançado aí no ano de 2017. Junto com o lançamento, ele foi feito para o programa de jantar que a gente criou, chamado Expresso Classic, que é uma experiência onde você janta no trem. Então, nós temos um passeio até o Jardim Botânico, retorna, mas a gente faz toda uma recepção com espumante, com música ao vivo, tem uma banda, a gente monta uma charutaria na plataforma. Então, foi criada essa experiência gastronômica e esse vagão foi criado para este programa. Mas, pelo sucesso dele, a gente usa ele para descer a Serra do Mar até Morretes também. Que bacana. E dura, nesse daqui que vai até o Jardim Botânico, ele dura em média de quanto tempo, o O passeio? passeio ele dá assim, o trajeto, né, de deslocamento é em torno aí de 35, 40 minutos entre ida e volta. Porém, a experiência ela aí começa em torno das 7h30 e vai até às 11. A gente termina às 11 com a música do trem das 11. Então, Faz as, todo sentido, as né? experiências têm os detalhes, né? Dona Is, para a gente dar continuidade, né? A gente tem uma regra aqui no podcast que a gente tem que estar sempre regando as histórias a vinho. Então eu trouxe esse vinho aqui para a gente degustar. Ele é um vinho da Serra, né, Paranaense, e eles foram um dos primeiros a ter uvas, né, viníferas aqui. É um rosé, um Pinot Noir, e vamos degustar ele? Posso te Vamos, servir? por favor. Obrigado. Uma cor bonita, né? Aham, Vamos. Saúde. saúde. Bem diferente. Bem bom, hein? Agora a gente fica mais animada aqui para Aham. imaginar. Adonai, me fala um pouco da história de vocês, de como começou. Você sempre atuou nessa área de turismo. Me fala um pouco até de você primeiro. Bom, eu tenho 45 anos, sou publicitário de formação, né? Sou casado, tenho 2 filhos, um de 10 anos, um de 4 anos. E a gente caiu aí nessa área do turismo, não digo por acidente, mas foi, né? A família já atuava na área de serviços e aí um amigo do meu pai que atuava na área de manutenção nos convidou para fazer parte da licitação do governo federal, onde ele entraria com a manutenção e nós com o serviço. Acontece que a gente acabou ganhando, né? Felizmente, isso em 96 foi a licitação. Porém, os vagões eles não estavam em condição de operar. Dos 20 vagões prometidos na concessão, apenas 4 tinham condição de operar. Nossa. E aí tivemos um investimento muito maior do que o esperado. E aí o amigo do meu pai entendeu que estava um pouco pesado e a gente acabou absorvendo já no primeiro ano aí a parte deles e acabamos assumindo sozinho a operação da Serra Verde. Acontece que na família ninguém era da área do turismo, então nós somos uma empresa familiar e aí logo que a gente ganhou a concessão, minha mãe foi fazer um curso de turismo, um curso técnico de turismo do Centro Europeu e eu
fui fazer pequenos cursos, mas eu já trabalhava em uma agência de publicidade, já cursava A publicidade. gente acaba fazendo tudo, né? Então, Exatamente, acabava se metendo em tudo, né? E aí, enfim, a gente foi uma parte aprendendo turismo levando porrada, a outra através de cursos, e aí também muita viagem, e vendo palestra e participando de feiras e tudo isso. Então foi aí que a gente foi aprendendo e desenvolvendo. e quando iniciou, já era essa ideia, tinha esses como era o início do projeto, quando vocês começaram? Tinha essas ideias que vocês têm hoje, essas experiências que vocês geram para os clientes? Então, no começo ainda não, mas o que a gente fez logo que nós começamos a operar foi colocar pesquisa de bordo. E aí a gente começou a ter a opinião do cliente em relação ao nosso produto. Então, nada disso veio do nada. Do nada, né? Então, teve um porquê. Mas, e aí, assim, a gente já viu logo no começo. As pessoas vinham, pegavam o trem, tá, e agora? O que que eu faço? Então, a gente já viu a importância de ter um receptivo junto. Então, logo depois que a gente começou a operar o trem, nós montamos um receptivo e montando roteiros complementares com ou sem trem. Então hoje a gente tem aí, são 39 roteiros que nós operamos num raio de até 200 quilômetros ao redor de Curitiba. E alguns nem tem trem, por exemplo, Vila Velha, Lapa, e outros a gente tem trem. Nós temos, por exemplo, a Serra de Venture, você desce de trem e depois você vai fazer um passeio de Land Rover pelo meio da floresta lá em Morretes. Isso é bem legal. Ou outro roteiro que é um dos principais a partir do trem. Então você desce de trem e depois vai para a Ilha do Mel. Então é isso, você. Experiências casadas, né? Que vocês acabam, a pessoa sai de dentro do trem para viver uma outra experiência. Exatamente, a gente até trabalha aqui o slogan que o trem é só o começo. Ele é só o começo de um dia de entretenimento, é só o começo de um evento, porque hoje nós fazemos vários eventos corporativos, seja no programa de jantar, ou de serra, ou ao redor. E Então, quanto, assim, para um evento corporativo, vocês têm espaço para até quantas pessoas? hoje a gente trabalha, já fizemos eventos aí de 15 pessoas exclusivos, até 150 é o que a gente consegue dentro da estrutura é, do sistema de jantar, do Expresso Classic. Nós temos um vagão cozinha e eu consigo atender 150 pessoas ao mesmo tempo. Mas nós já fizemos eventos corporativos de 3.500 pessoas Nossa. Mas isso dentro dentro do do trem? trem. Só que foi quando a Volkswagen foi lançar o Fox, então eles fizeram, porque o nosso trem ele tem capacidade para até 1.400 pessoas. Então eles fretaram o trem 3 dias seguidos. Um dia foi só com jornalistas, um dia só com concessionários e outro dia só com clientes. Ah, que E bacana. aí foram 3.000 e poucas pessoas, eles pintaram o trem inteiro de Volkswagen. Então, assim, no trem ele dá liberdade para você criar e fazer várias coisas. Personalizar mesmo o teu evento. E vocês já oferecem esses serviços de cozinha, de bar, ou a pessoa que traz? Então, no programa de jantar a gente tem a venda varejo, que aí é o produto padrão, que é uma vez por mês. E aí, para corporativo, nós temos o que a gente fala de planilha aberta. Então, se você quer fazer teu evento, ó, eu tenho a planilha aqui de quanto custa tudo. Eu tenho o valor da minha banda, o valor do meu chefe, daqueles pratos que eu trabalho, quanto que custa. Então, se você quer trazer o teu chefe, você pode fazer um evento com o teu chefe. Eu vou tirar da minha planilha aquele custo e o chefe é teu. Bacana. Ah, eu quero trazer a minha banda, eu quero colocar isso, eu quero Até a tirar aquilo. banda a pessoa pode trazer? Pode Nossa, trazer. que Então, legal. tudo a gente deixa personalizado. Eu tenho, claro que é importante sempre quando você abre uma conversa corporativa ter uma referência. Então, assim, para um evento de 30 pessoas, o meu preço padrão é esse, oferecendo esses serviços. Ah, mas eu quero tirar, eu quero servir uísque à vontade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer vinho à vontade, enfim. Tudo a gente organiza e a planilha é aberta. Então, Bacana. E assim, quais são os diferenciais de um vagão para outro? Por exemplo, a gente está aqui no Imperial, já adotei vagão, tá? não, é isso aí É, mesmo. o que é que ele oferece que talvez tenha uma diferença de um outro? Tem isso? Bom, tem. A gente tem as classes,
né? Então, ele se diferencia por classe e no boutique especificamente, que é essa classe, a gente tem alguns diferentes também. Então, a classe eu tenho desde a econômica, que é uma classe subsidiada por nós, para dar acesso a todo mundo. Sim, Então, a classe econômica, eu tenho a turística, que é o que eu tenho maior disponibilidade de lugares, que a maioria das excursões acabam usando. sim. Então, a econômica, hoje, ela não tem serviço de bordo, a turística eu tenho um guia por vagão, e aí eu tenho um kit lanche e uma bebida que está incluída. É um grande diferencial você ter o guia a bordo, porque na Serra você tem atrativo dos dois lados, além de toda a história, porque a história do Paraná se deu por essa ferrovia, na verdade é do Brasil. Se você for ver que teve o assassinato do Barão do Cerro Azul aqui, ele é o único considerado herói nacional pela Sim. história do Brasil, é o único personagem, né? Além de várias outras situações, que eu não vou dar spoiler, né? A pessoa tem que fazer a viagem. Essa história vocês contam. O guia O conta guia durante a viagem. Nossa, Por que isso que é bacana. importante. Tem gente que, ah, não, eu vou no baratinho mesmo. Não, faça com o guia. Pelo menos a primeira vez, faça Vale com a o pena, guia, né? vale a Toda essa pena. história. E aí nós temos a classe boutique, que daí já tem um serviço de bordo diferenciado, você tem bebida à vontade, também tem o serviço do guia. Dentro do boutique, daí eu tenho vagão imperial, que é esse aqui, que é estilo anos 30, né? Toda uma parte mais clássica. Aí eu tenho o vagão do Barão do Cerro Azul, uma homenagem para ele. E aí é um grande diferencial, eu tenho uma varanda grande e a Ai, que pessoa legal. pode ter experiência do lado de fora, né? Teoricamente do Uhum. lado de fora. Nós temos o Bove, que também tem a varanda, só que é no centro do vagão. E o diferencial é que ele é pet friendly. Então nós já tínhamos. Nossa, isso hoje em dia, né? Não tem É, como você não ter e, uma opção e assim. a gente já tinha uma demanda de muita gente, ah, não leva pet. E aí a gente criou um vagão específico para isso, porque tem gente que tem alergia, tem gente Sim. que não gosta, então eu não posso trazer isso para dentro do comum. Sim. Então eu tenho um exclusivo que é pet friendly. E aí eu tenho o Guardiões do Marumbi, que nós fizemos uma homenagem a alguns personagens que tiveram uma importância para essa serra, para essa ferrovia. Então a gente resgatou isso e eles estão homenageados com assinaturas gravadas Nossa, que e com legal. da mesa e tudo mais. É um Fizemos. resgate da história, né? Exatamente. E todos eles a gente buscou homenagear em vida, né? Tivemos um azar, né? Uma coisa muito triste que tinha o professor Rubens que acabou falecendo um pouquinho antes da homenagem, que ele pegou Covid. Nossa. Então foi muito triste, uma pessoa super bacana, sensacional, mas enfim, a ideia era que todos fossem homenageados em vida. Nós temos, qual mais? Eu já estou até me esquecendo quais são todos os São motivos. quantos autores? É o Barão, o Bove, o Imperial, o Guardiões, e o Camarote, E o que camarote. são cabines específicas. Então a gente tem cabines aí para 4 e 6 pessoas. Então, também tem o serviço de guia, tem o serviço de bordo, mas já remete aos filmes antigos também, que se viajava nas cabines. Eu vi, inclusive, alguma coisa de bruxo, de algum vagão voltado para isso. Está acontecendo agora, é isso? Então, vai acontecer em julho agora o Expresso Bruxo, que é baseado aí nessas séries e filmes de mistérios e magias, e com Tipo um Harry certeza Potter, assim, da vida. vai inspirado, né? Eu também. E com certeza o vagão camarote vai ser o mais disputado, porque, né, tem tudo a E pode ver. dar um spoiler? Tem alguma coisa desse. Vai ser uma experiência aí de 3 horas de duração. O trem parte aqui da estação para um lugar misterioso de outro planeta. E aí você vai ter Mas também volta, né? volta para esse planeta. E aí você tem experiências com poções, magias e Nossa, que legal. vai ser bem bacana. Serão todos os sábados de julho.
e com possibilidade de, se abrir sessão extra, abrir algumas sextas-feiras. E é aberto para criança, tem idade ou é Aberto para criança da adulta. criança adulta para A gente, todas as idades? a gente já viu, né, que muita gente, eu posso ir fantasiado? Deve vir fantasiado, Que pode legal, vir, isso é venha de muito bom. cosplay ali que vai ser bacana. É muito legal. E vocês têm jantares dentro de algum desses vagões, alguma dessas experiências? Acontece jantar, acontece à noite, alguma coisa assim? Então, tem o Expresso Classic, são jantares, o do Expresso Bruxo também vai ser à noite, então também E vai o ter. jantar vai acontecendo enquanto a viagem Do ou Expresso Classic é é parado, na parado? volta do Botânico, quando ele para aqui, na verdade no caminho você tem uma entradinha, mas o jantar mesmo, então quando ele para aqui, que a gente serve mais ou menos como um trem transcantábrico lá, que o trem para as pessoas comerem com tranquilidade, sem Sim. chacoalhar e tudo mais, né? E no Expresso Bruxo também vai ter lanche, vai ter hambúrguer, vai ter mais finger food também que vai ter nessa experiência. As pessoas até perguntam, por que você não leva o vagão cozinha para a viagem de Morretes? A gente não leva porque um dos encantos também de Morretes é servir um barreado, então é promover os restaurantes, e não eu concorrer. É. Hoje até a gente já tem o nosso próprio restaurante, mas nós usamos dentro dos nossos pacotes o nosso restaurante mais cinco. O nosso é um Que pequeno. legal, né? Vocês promovem também os outros, que é muito bacana a experiência ali em Morretes, né? O barreado realmente é bem diferenciado. E vocês tiveram também uma expansão, né, para outros lugares. Pode falar um pouco para gente? Nós chegamos a ter aí em 2009, nós lançamos o Trem do Pantanal no Mato Grosso do Sul. Operamos aí por 5 anos, mais ou menos. E em 2010 nós lançamos o Trem das Montanhas no Espírito Santo. E os dois, assim, iam muito bem. O Trem do Pantanal com uma aceitação muito legal, porém a gente, é, infelizmente no Brasil, a gente acaba sendo suscetível muitas vezes a questões governamentais e às vezes troca governo, o outro não quer dar continuidade, ou era oposição, e aí a gente começou a ter alguns problemas em algumas situações operacionais nesse sentido e acabamos devolvendo a concessão. Ali foi uma experiência assim emocionante. Eu lembro que eu chorei bastante na inauguração e quando a gente devolveu o trem. Mas Imagino. tentamos ao máximo manter, mas não se tornou viável assim. E era muito legal porque você tinha vilas que o trem parava e aí você via que aquela vila estava dependendo do trem. Se desenvolveu Nossa. por causa do trem. Então, né, tem o caso de Toné, que era uma antes de Miranda, onde era o ponto final, uma população de mais de 90% indígena, e aí você tinha a apresentação dos índios quando o trem chegava, venda de artesanato Nossa. indígena. E antes do trem, que a gente foi estudar, você não via os índios vestidos como índio. Eles voltaram a se vestir para se apresentar para os turistas. Então, Nossa. e Toda uma mudança, né, de cultura até para até para recebê-los, sustentar a para cultura sustentar deles, a né? cultura deles. E aí também antes, tinha um pouquinho antes da parada em Aquidauana, tinha Piraputanga, que também é aquela vilinha ali, ela era bem feinha. E aí com o trem começou a se desenvolver, ajeitar as casinhas, ficou bonitinho. Eles se organizaram, viraram uma associação, vendiam artesanato, vendiam de tudo, assim. E até quando eu fazia viagem, eles vendiam tinha uns que vendiam a sopa paraguaia, que é típico, e como é que é o nome? A chipa, que é tipo pão de queijo, mas Sim. enfim. E aí eu ficava por último, que eu sempre comprava, mas às vezes acabava, e aí eu dava prioridade pro turista. Sim, E eu claro. ficava super feliz que não sobrava para mim. Então, poxa, legal, eles venderam tudo. Nossa, no caso, vocês estavam contribuindo para o desenvolvimento, né, dessas comunidades. Que Com certeza. bacana. Por exemplo, aqui da Aquidauana, quando a gente foi pra lá, não... e Aquidauana é super quente, no verão principalmente. No inverno até faz um friozinho, mas no geral é muito quente. E não tinha nenhum restaurante que tinha ar-condicionado na época. E aí, quando a gente foi implantar, também tivemos apoio do Sebrae, e aí foi feita uma curadoria e restaurantes colocaram ar-condicionado para receber o turista. Então você vê a evolução, né, o desenvolvimento. Então Uhum.
foi muito bacana. Infelizmente, acabou não dando sequência. E o Trem das Montanhas também, lá a gente já rodava com 95% de ocupação, era uma litorina de 60 lugares que fazia viagem, então era praticamente cheio o ano inteiro e também a gente promoveu esse desenvolvimento das regiões, que ele fazia as montanhas capixabas. Então era legal porque a primeira estação era Viana, uma colônia típica portuguesa. A segunda era Domingos Martins, típica alemã. E depois você chegava em Marechal Floriano, típica italiana. E aí a Nossa, gente tinha apresentações folclóricas, uma de cada região, então era um passeio europeu no meio do Brasil. Então também foi muito triste aí quando a gente acabou devolvendo, tinha uma promessa por uma área para construir oficina e nunca aconteceu e chegou um momento que eu precisava fazer manutenção mais pesada e não tinha como não fazer. tinha como fazer. E é realmente uma pena de chorar mesmo, porque é cultura, né? É história indo embora, não é só um trem, é muito mais do que isso. E uma coisa que a gente tem aí, hoje no Brasil são 19 trens, e a gente tem até um estudo feito com o Sebrae Nacional, o trem ele é indutor de turismo da região. Então você colocar um trem em uma região, você vai trazer turistas para aquela região e vai promover o desenvolvimento. Inclusive para Curitiba. Na nossa pesquisa de bordo, a gente tem 85% das pessoas que andam no nosso trem vieram para Curitiba por causa do trem. Por causa do trem. Então eles vieram para conhecer o trem e a partir daqui, o que mais tem para se fazer em Curitiba? E aí vão ver as outras Vou ver as coisas. outras opções. Então veja a importância de um trem turístico para uma região. E me fala uma coisa, você falando isso, né, e apontando toda essa questão turística, e as pessoas daqui mesmo, da região, elas costumam utilizar? Costumam hoje a gente tem aí em torno aí de 16% é curitibano, então é um valor baixo em relação aos outros, e a gente tem dois cenários que o curitibano acaba vindo, né? Então um é através de evento corporativo ou um evento. E nós temos convênios com as empresas, então as empresas têm descontos e aí acabam fomentando isso. E o outro, que é o mais comum, é assim: você mora aqui, tá vindo um amigo de fora, um parente de Vamos fazer fora, um vamos passeio. levar para fazer o passeio. Sim, vale Então, super a pena. então acaba sendo nesse sentido. Então, a maioria acaba sendo de fora mesmo, mas nós temos aí de 15 a 16% de pessoas da região. Mas essa pesquisa que você falou é super interessante, né? Eu não tinha noção disso, né, de como as pessoas são atraídas por esse evento, né? Assim, e que de fato é uma experiência muito bacana. Inclusive, eu já quero fazer isso daqui, eu nunca fiz. Ah, que Que vergonha. vergonha, né? É verdade. Mas eu vou fazer. Eu fiz, já fiz no Rio Grande do Sul, que é legal também. E me fala uma coisa, vai acontecer em julho, né? Esse do Expresso Bruxo, e tem mais alguma coisa de futuro, assim, que vocês já estão pensando para lançar? Veja, nós temos vários produtos temáticos. A gente buscou já ao longo da trajetória ter produtos temáticos, até para trabalhar com um público que talvez não viria para o trem, ou trazer ou quem veio voltar, né? Então, um dos produtos é o Beer Trem, que existe aí há mais de 10 anos em parceria com a Bode Brau, que é a cervejaria daqui de Curitiba, mas que tem prêmios aí no mundo inteiro. Esse, por exemplo, acontece em 8 edições por ano. E você desce de trem fazendo a degustação de cerveja artesanal. Eles também oferecem pães caseiros feitos com lúpulo de cerveja, queijos importados. Então tem toda uma experiência. Então esse tem o calendário. A gente não divulga o calendário inteiro, a gente sempre vai divulgando o próximo. E quando divulga em 15 dias, lota. Assim, é Imagina, fantástico. Nós temos um outro temático que se chama O Enigma, que é uma peça teatral dentro do trem. que legal. Ele sempre acontece junto com o Festival de Teatro de Curitiba, que é sempre em março. Então a gente lança uma temporada ali de mais ou menos umas 9, 10 apresentações, datas, porque sempre tem sessão extra nas datas, né? E nós já fizemos o Trem del Vino com a temática de degustação de vinho. Estamos aí para ver novas datas também, porque parou com a pandemia e depois com a loucurada de cada um para cada lado, a gente não conseguiu viabilizar, mas a ideia é lançar novamente.
Temos um outro projeto que a gente vai lançar inicialmente no nosso trem republicano, que fica entre Itu e Salto, que é o Expresso Jurássico, com temas de dinossauros ao longo da viagem. Esse deve ser. E a Esse as ideia, crianças vão enlouquecer. e a E os ideia adultos juntos. e a ideia é fazer primeiro lá e depois trazer para cá. Legal. E essa parte de charutaria que você falou, em qual vagão como que funciona isso? É no jantar. É Então, no no jantar. programa de jantar, a gente tem toda essa experiência de plataforma. Então, tem a banda que toca, então o pessoal desce para dançar na plataforma, porque a gente decora a plataforma estilo anos 30 também. Então, quem vê a plataforma de dia agora não imagina como é que ela fica de noite para esse evento. E aí a gente monta uma charutaria também que o pessoal vai lá e tem essa experiência, tem esse momento de prazer aí, quem gosta, Quem quem gosta, aprecia. os Né? amantes aí dos charutos. Exatamente. Então acaba sendo uma experiência bem completa e diversificada. E o funcionamento de vocês? São todos os dias? Como que funciona? Aqui assim, hoje a circulação pela Serra do Mar que tem uma variação. Então, foi dividido em média, baixa e alta temporada. Então, a alta temporada é de dezembro a fevereiro e 15 dias em julho eu circulo diariamente. Todo dia tem trem. Aí eu tenho uma média temporada que é outubro e novembro, eu circulo de quinta a domingo e feriados, e os demais meses que é sexta a domingo e feriados. Para o programa de jantar eu tenho um calendário anual, que é uma vez por mês. Dia dos Namorados a gente acaba fazendo 3 datas. Então, e aí tem a saída corporativa que a pessoa escolhe a data que ela quer, a empresa, a data que convém, né? E nesses eventos corporativos, eles têm toda a liberdade de personalizar, pintar, fazer o que quiser. Tudo, plotagem externa, interna, da estação, decorar, tudo a gente E um aniversário, a pessoa quer fazer um aniversário aqui dentro, pode personalizar tudo. já tivemos muitos Eu imagino. aniversários, não só durante a viagem, mas teve gente também que decorou toda a estação e aí alugou a litorina para ficar fazendo mini passeio aqui e usou a estação de cenário para aniversário. Então já tivemos durante a viagem ou aqui com mini passeios. Nossa, deve ser bem interessante. É, e você, né, Donai, com essa tua experiência aí de publicitário, de empreendedor, de CEO, que mensagem que você deixa aqui para gente, para quem está, sei lá, de modo geral, para quem está no turismo, ou uma mensagem para inspirar as pessoas? Bom, uma mensagem não sei se é para inspirar, mas assim, você tem que A tua estudar história já é e inspiradora, né? A história estude de tudo que a bastante, gente viu aqui. trabalhe bastante, não desista. Claro que o não desistir é aquilo, né? Você tem que ter certeza, estude para você não vai ficar insistindo numa ideia falida. Tá. Aqui mesmo foi muito difícil, como eu comentei no começo, tivemos muitos investimentos que não estavam previstos, então foram 9 anos de prejuízo. E a sorte que a gente tinha uma retaguarda por trás da outra empresa do grupo, mas a gente tinha certeza que estava no caminho certo. O próprio trem republicano, que nós já estamos há 2 anos, é isso, principalmente trem é muito caro. A gente aprende na escola que trem é barato, mas não é barato. Ele é barato talvez para carga em comparado com o transporte de caminhão, mas o investimento é tudo muito caro. O E vagão, principalmente com as experiências que vocês disponibilizam, né? Não deve ser barato de forma alguma. Então, assim, o trem republicano, né, a gente teve aí, lançamos no meio da pandemia, né, no meio um pouquinho antes da segunda onda, quando se acreditou que já estava morrendo a pandemia, de repente veio a segunda porrada e daí fecha tudo. Então a gente tinha programado um super lançamento, fizemos um super lançamento e nem um mês, 2 semanas depois teve que fechar e ficar 3 meses fechado. Então todo aquele investimento de marketing vai pro lixo. E aí depois você volta devagar, com ocupação limitada. Então, a gente já vem acumulando grandes prejuízos, mas é assim, a meta do próximo ano é reduzir em 50% o prejuízo. A do outro ano, Até conseguir. né? Então a meta, por exemplo, do ano que vem é empatar. A do ano que vem é empatar.
Então a gente vem numa projeção aí e é isso. Então não desista, estude, faça parceria. A gente busca muita parceria. Eu prefiro às vezes abrir mão um pouquinho aqui, mas ter parcerias duradouras e que né? Constantes, né? Então ética, transparência e também não fica enrolando. Se acha que não dá, pega e fala, ó, não é, vamos ver, não sei o que, não, não dá, não dá por isso. Se tiver um outro caminho, talvez, não queira também abraçar o mundo, mas é isso, com trabalho, ética e estudo, E muita dedicação. muita dedicação, nada é de graça, mas é uma recompensa e principalmente eu que estou no turismo, é um pouco clichê falar que a gente vende sonhos, mas realmente é. É. E eu já peguei experiências aqui no trem, por exemplo, que eu tava viajando, de repente se olhar para o lado, uma pessoa desabando de chorar. Daí você, né, vai todo preocupado, o que que foi? Nossa, eu nunca vi tanta natureza. Emocionado, E né? a pessoa emocionada que nunca tinha visto, porque o trem aqui, principalmente, a gente passa pela maior área preservada de floresta atlântica do Brasil, talvez do mundo, porque a maior área está no mundo. Vocês, só falando nisso, vocês estão eleitos aí como entre, né, os 10 passeios mais bonitos do mundo. Exatamente, a gente teve esse prêmio pelo jornal inglês The Guardian, que colocou entre os 10 trens mais bonitos do mundo. Eles não falam qual que é qual no ranking, mas está entre os 10. E o Wall Street Journal colocou o nosso trem de luxo, que aliás eu nem falei antes, que nós temos as litorinas de luxo, que é a primeira classe também, e colocou ela entre os 3 trens mais interessantes do mundo, aliando o luxo ao cenário que a litorina faz. Olha, né, com tudo isso que você falou, né, de trabalho, dedicação, mesmo vocês tendo todos esses perrengues, vou falar assim, que tiveram aí com investimento, com coisas não previstas, mas eu imagino que receber, né, esse reconhecimento deve ser assim, nossa, eu estou realmente no caminho certo, é isso mesmo. E é muito legal, a gente vem aqui no embarque do trem, vem dar tchau pro trem e você vê a alegria das pessoas, ou quando você viaja, você vê o pessoal realizado, assim, então isso é muito gratificante, é todo dia uma injeção de alegria, assim, de ânimo e alegria. Eu acho que dentro quando você faz o que ama, né, o que gosta, e você está ali realmente dedicado a fazer aquilo acontecer, quando você vê as pessoas felizes com o teu trabalho, acho que é a maior gratificação que a gente pode ter. É, exatamente. E aí a gente teve essas experiências, por outro lado, né, negativas do Espírito Santo e Pantanal que a gente teve que devolver. Foi uma tristeza muito grande, porque a gente viu quantas pessoas dependiam ou viviam daquilo ou eram felizes com aquilo, né? Para Então, você foi a parte assim mais difícil que você achou? Sei que teve todos esses problemas por trás, mas assim, quando envolve mais gente, né? Não sei se dói mais. bom, se eu for, eu ainda vou escrever um livro, só que, Deve. né, só que, assim, tem tanta coisa que passou aqui que eu tenho que escrever o livro e publicar depois que eu morrer, senão me Não, matam, sabe? Então, tem que ser em vida. da parte ruim, da parte ruim que a gente teve que passar aí, porque foi tanta pressão e situações até, enfim, que não deveriam ter feito com a gente e fizeram, né? Mas se for assim, se eu for puxar um tema realmente assim, talvez o do trem do Pantanal, a devolução foi o que mais impactou negativamente, assim, aquela devolução, porque eu vi todo um desenvolvimento de uma região e lá tinha um sentimento muito forte da região, assim, da, do trem, assim, porque ele tinha uma história muito forte. Então foi o mais triste, talvez, nessa minha passagem dos quase 27 anos de turismo que eu estou completando. Completei agora em maio, 27 anos. Parabéns, ó, vamos combinar Então, aqui. é, obrigado. Seria talvez o mais triste, com certeza. Eu imagino que sim. É, que eu falei antes, né? Eu acho que sempre quando envolve outras pessoas e que você está vendo ali um desenvolvimento, você vai sonhando junto, né? Aquilo vai fazendo parte da tua história e você quer ver aquilo se desenvolver. E na hora que isso é parado de algum jeito, é realmente uma tristeza, né, que se traz. E tem um ponto interessante, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, mas
Em determinado momento, a gente estava com o trem aqui de Curitiba, isso lá por 2000, foi 2010, por aí, que a gente tinha acabado de lançar o Trem das Montanhas. Então a gente estava com o trem aqui de Curitiba, do Pantanal e o das montanhas lá no Espírito Santo. E existem players no mercado que são operadoras de turismo, que elas criam os pacotes e fomentam destinos e distribuem via agências de viagem para o mercado. E a gente viu que, poxa, eu estou em 3 destinos que não eram prioridade dentro de nenhuma operadora. Então, você não vê anunciando uma operadora, vá para o Espírito Santo. É. Né, naquela época, muito menos. Ou as de fora, vá para Curitiba. Não existia. E aí, mesma coisa internacional. Então, logo quando a gente começou, em 98, a gente já começou a ir para feiras internacionais para promover o trem. No mundo inteiro, a gente começou a fazer esse giro. E a gente via também que as operadoras de incoming, que são as operadoras que vendem o Brasil inteiro lá fora, também não fomentavam esses destinos aonde a gente estava. Então, foi um trabalho árduo tentando fazer entrar na prateleira deles e não tivemos sucesso. Então, a gente resolveu abrir a nossa operadora. Então, a gente abriu a BWT Operadora e para colocar os nossos trens na prateleira e puxar tendência também. Puxar a tendência. E é engraçado, você fala isso que assim, o Brasil, né, por ter esse clima mais tropical, principalmente lá para o Nordeste, então as pessoas acabam vendo muitas praias, né, daqui. É muito sol e praia. Muito sol e praia. A pessoa já vem para o Brasil pensando nisso, sendo que tem uma outra realidade, né, aqui do outro lado, e que é maravilhoso, que é lindo e que é uma experiência tão boa, tão legal, tão significante quanto. Só que são propostas totalmente diferentes. Exatamente. E aí nós criamos a operadora, a BWT Operadora, que hoje está entre as 10 maiores do Brasil. E claro que ela não, se fosse para eu vender só trem, ela não iria se sustentar. Então a gente vende produtos do mundo inteiro. Mas eu bati forte e coloquei na prateleira os trens turísticos. E aí, além dela se desenvolver, outras operadoras viram, poxa, os caras estão vendendo bastante. E aí começaram a vender também, e hoje é uma realidade as operadoras venderem, Então, não vocês só foram nós, pioneiros, essa coisa das operadoras de com promover. certeza. Que legal. E que visão, né, também, porque se você talvez tivesse feito isso, não estava nesse patamar que vocês estão hoje, principalmente no reconhecimento internacional, né, e dentro dessas pesquisas, vou dizer assim, de turismo, das pessoas estarem vindo para cá e vendo o passeio do trem, né, como uma ideia principal de divertimento. Né? E outras até vendiam, mas tiravam um pedido, né? E aí a gente mudou para, não, fomente também, porque tem um produto aqui. E ano passado é isso, a gente fez 255 mil turistas. Nossa, muita coisa. E tem um estudo até que foi dessa pesquisa junto com o Sebrae Nacional, que cada turista que viaja no trem, em média, deixa R$ 600 na região. Então, se você pegar 255 mil turistas vezes R$ 600, quanto de dinheiro de fora que veio Que veio e para a foi deixar. região? E aí, quando eu estou falando do trem, você vê, só eu aqui eu trabalho com 80 guias de turismo. Então, são 80 guias de turismo, mais a pessoa do transporte de van, o cara do ônibus, é o cara da farmácia, Vocês é o adoram a restaurante. economia colaborativa. Se você for olhar, que até hoje é famoso, o agro é isso, o agro é É, tudo. Na verdade, o turismo é tudo. é Porque verdade. o cara que está fazendo turismo, por exemplo, ele vai 255 mil pessoas almoçaram em Morretes ano passado. Comeram barreado, que tem o gado. Comeram salada, que é a, né? Com todas as Então, plantações. você tem peixe, tem camarão. Então, assim, você envolve todos os setores. Você teve, poxa, não sei o que, não, mas e o pneu da van que transportou e a própria van? Sim, tudo, né? Envolve todos os negócios, Então, emprega pessoas. E é uma coisa que eu acho, assim, de modo geral, no Brasil, eu acho o turismo muito. A gente não tem uma coisa muito forte, sabe? não, Desenvolvendo é, isso. é o que a gente briga, porque assim, o turismo ele tem esse poder de desenvolver a indústria, o agro, tudo. Tudo. Só que ele é sempre visto politicamente, ele é um encaixe político, é sempre a contrapartida da moeda. É raro estados e prefeituras e até governo federal ter alguém técnico, alguém bom na liderança. Normalmente é um encaixe político.
Você pegar até os históricos de ministros de turismo, a grande maioria tiveram poucos que eram profundos conhecedores e que fizeram boas gestões. A maioria, não, encaixa o cara lá. É verdade. E assim, além de todo esse desenvolvimento, né, que a gente, que o turismo traz, de crescimento para as comunidades, tudo, ainda deixa as pessoas felizes, né? Realiza sonhos, tem tudo isso envolvido. Exatamente, até eu tenho um amigo que é o Luiz Gaziri, ele tem a palestra da ciência da felicidade. E é tudo com embasamento científico, em artigo científico. Ele conversou com muitos cientistas, não é achismo. E tá lá, a viagem é um dos fatores que mais provocam felicidade. Mas eu tenho certeza que sim, é aquela coisa, né, uma mente que se abre, acho que essa frase é até do Einstein, né, jamais volta ao seu, que se expande, na verdade, jamais volta ao seu tamanho normal. E eu acho que não tem uma forma maior da gente conhecer coisa através de viagens, através do turismo. Cada vez que você vai para um lugar diferente, você conhece culturas, pessoas, coisas, tudo diferente, você volta com outro olhar para tudo, né? Então expande realmente a mente das pessoas. Com certeza, e sempre você vai aprender alguma coisa com alguém, ou mesmo às vezes não sendo do teu setor, né? Até recentemente a gente foi na feira Sim, lá de de Chicago. gastronomia de Chicago. é, nós no grupo hoje temos 4 restaurantes, porque lá no Trem Republicano nós temos um restaurante em cada estação. Aqui nós temos o programa de jantar do Expresso Classic. Em Morretes nós temos um restaurante na Ilha do Mel também. Mas eu nunca fui o do restaurante. Eu sempre, eu tenho sócio nos restaurantes e sempre foi assim. Eu encho o restaurante e você toca o restaurante. Mas aí eu resolvi ir, tipo, não, eu quero aprender um pouco mais, Aprender um quero pouco ver mais, se sim. dá pra, porque eu sempre acho que dá pra melhorar as coisas. Mas é isso, E aí eu fiquei lá, meu Deus, que mundo é esse? mas é Quando eu isso. fui na feira, eu falei, Então, nossa, que é eu isso? fiquei bem, bem assim também. Mas é isso, sabe? Na verdade, apesar de você não estar atuando diretamente, mas tem tudo a ver com o teu negócio, né, também, porque você gera essas experiências aqui dentro. Então, essa parte gastronômica faz sim parte do teu negócio, Ah, né? sim, E ver um mundo daquele, com certeza, faz uma diferença enorme. Você volta com outro olhar, volta querendo fazer outras coisas diferentes, né? Abre a mente mesmo pra gente. Expande. Eu também voltei com mil ideias que depois eu quero até conversar com você. Eu acho que a gente vai gerar uma outra experiência aqui dentro. eu até falei, eu comentei isso, nossa, se eu fosse 20 anos mais novo, eu ia fazer tanta coisa que eu vi lá, que de Mas oportunidade, essa né? coisa de se limitar na idade. Não, mas não é a ideia, é que já tem tanta coisa hoje em dia, e nem tem mais filho, tudo, É então, verdade. que já fica demandando, né? Então, se eu 20 anos mais novo, eu não tinha filho, e tinha menos negócios, então era inventar muita moda aí. Mas é bom, né, assim, a gente não parar de pensar, de evoluir, né, pelo menos estar com ideias na cabeça. Isso faz toda a diferença. Por mais que a gente não consiga colocar tudo em prática, porque de fato é impossível, porque a gente tem ideias, né, ali fervilhando o tempo inteiro, é impossível. Mas só o fato da gente ter e as que a gente consegue colocar já faz uma grande diferença. Na nossa vida mesmo, né, eu falo de uma forma pessoal, que vai além do profissional. É, com certeza, e cada vez mais, assim, você tem que ter um planejamento, mas é um planejamento que é uma espinha dorsal, porque você vai cortando um monte de coisa e outras ramificações vão aparecendo, né? Verdade. Então, antigamente falava, não, porque você tem que fazer planejamento para 2, 5, 10 e 20 anos. Para, hoje em dia o Hoje, planejamento é. principalmente depois da pandemia, né, dona Essia, mudou muito. Hoje a gente não consegue prever muita coisa e muda tudo muito rápido. A internet ela já tinha mudado isso, porque a velocidade da informação que a gente tem hoje é grande demais e muita coisa ao mesmo tempo que a gente não dá conta. Então, assim, não tem como a gente se planejar, porque tudo pode mudar Muito rápido, em né? 2 meses. A gente pode ter uma mudança na economia drástica, como a gente teve a própria pandemia que mudou tudo. Então, assim, não tem coisa assim, planejar a gente sempre vai ter que, né? Mas é sempre aquela coisa com plano B, C, D, maleável, né? Não É, pode ser aquela coisa mais engessada. virou mais uma referência do que até um. Um projeto a ser seguido de fato. Exatamente.
É isso mesmo. Dona, que papo ótimo, adorei estar aqui. Vou voltar, mas agora para Fazer o passeio, né? desfrutar. Que vergonha, né? Vou voltar para fazer o passeio e vamos brindar para a gente concluir. Muito obrigada. Obrigado, prazer.